Quando eu era solteira, me ensinaram na igreja que sexo era pecado e que eu tinha que fugir. Quando eu fui casar, fui para um curso de noivo e na mesma igreja me ensinaram que eu agora precisava fazer sexo com meu marido, porque se eu não fizesse sexo com ele, ele iria me trair. Sexo era pecado e agora virou obrigação. Como assim? Meu povo, a igreja sempre teve muita dificuldade de conversar sobre sexo. E não conversar sobre isso é muito complicado. Ou conversar sobre isso sobre um viés muito religioso, muito moralista, com muita castração, o que é que gera, né? Como é que fica a cabeça de uma mulher que cresceu na igreja ouvindo que sexo é pecado e quando ela vai casar, vai para um curso de noivo e no curso de noivo ela é orientada a ter que fazer sexo com o marido, porque se ela não faz, ele vai acabar traindo ela. O sexo sai de pecado para obrigação, que nó na cabeça. Não é de assustar que realmente tenhamos muitas dificuldades e muitos problemas com a sexualidade. Mas isso não é de hoje, tá? A gente olha para a história, Agostinho vai falar do sexo, lá no livro dele, Cidade de Deus, ele menciona a vergonha que acompanha toda a relação sexual. A vergonha, que vergonha? Como se a relação sexual fosse vergonhosa, não tivesse lugar para o prazer. O prazer precisava ser vivido em outros espaços, nas casas das luzes vermelhas, e não dentro da relação do casamento. O sexo no casamento deveria ser para procriação, não teria espaço para o prazer. Eu fui pesquisar também, encontrei um bispo francês, o nome dele é Yves de Chartres, e ele fala, e ele traz a orientação, ele foi um bispo que defendeu muito o matrimônio puro, e ele fala dos dias que não deve fazer sexo no casamento. Ele diz que na quinta-feira não pode fazer sexo por causa da ascensão de Cristo. Na sexta-feira não pode fazer sexo por causa da crucificação. No sábado, por causa de Virgem Maria. Não sei que relação se tem isso daí. No domingo, por causa da ressurreição. Na segunda, por respeito aos mortos, não podia fazer sexo. Isso o casamento, tá? Sobrava a terça e a quarta. Né? E eu brinco com os casais dizendo, e a quarta não dá porque quarta tem futebol. Né? Então acaba ficando sem. Então veja como nós temos historicamente uma dificuldade muito grande de conversar sobre isso. E como há um moralismo, como há uma dificuldade, sabe, de se viver esse prazer de uma forma livre, de entender que isso é divino, de que o sexo ele é divino. Tem uma música da Amor e Sexo da Rita Lee que vocês conhecem. Ela diz, o amor é cristão, o sexo é pagão. O sexo é pagão? Ou o sexo é cristão? O sexo é divino. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Sexo é invasão? Sexo precisa ser invasão? É algo que eu vou e que eu tomo? É algo que eu vou e arranco? É algo que eu vou e como? Sexo é divino e amor é divino e sexo animal. Será que o sexo é animal ou o sexo animal é uma versão diabólica do que eu vou tratar aqui com vocês do sexo? Diz que o sexo é bossa nova, amor é bossa nova e sexo é carnaval. Ao mesmo tempo, foi o que a gente viu no vídeo passado, de que uma das palavras para amor é Dode. O Dode é farra. Dode é farra. Farra é festa. Então sexo é festa. Sexo é farra. Sexo é cristão. E o sexo divino, como vimos no vídeo anterior, se você não viu, confere lá, ele é aliança. Ele é celebração do amor. Ele é conexão profunda e muito profunda. Mas existem algumas formas de sexo que eu vou chamar de diabólicos. E quero também tentar ainda nesse vídeo falar de ladrões do sexo, que a gente precisa tomar cuidado, que a gente precisa cuidar da nossa relação. Vamos começar pelos tipos de sexo demoníaco. Por que eu estou chamando de demoníaco? Não é porque tem o diabo, tem um demônio ali presente nesse sexo, não. Não é isso, não. Não é um cara com tridente ali dentro daquela relação, não. É demoníaco porque é mentiroso. É demoníaco porque rouba o sexo divino. É demoníaco porque manipula. É demoníaco porque distorce a verdade e o bom de Deus para transformar em algo ruim que aprisiona e que aliena as pessoas e que distancia as pessoas. Entende? É por isso que eu chamo de sexo demoníaco. Eu vou dar uma passeada com vocês hoje aqui por cima. Na lista que eu fiz de sexos demoníacos e rapidamente nos ladrões do sexo. A minha intenção não é aprofundar esses conceitos, mas é dar uma pincelada com vocês. A partir daí, nos próximos vídeos, talvez, em outras temporadas, a gente dê uma aprofundada em algumas questões dessa.
Primeiro sexo que eu vou destacar com vocês, que é um tipo de sexo demoníaco, é o sexo animal. Já falamos sobre ele. É esse sexo animal que existe apenas por prazer físico. Nos tornamos animais, reagindo ao cio, ao cio. Nós coisificamos o outro, nós consumimos o outro. É o sexo resumido simplesmente a uma satisfação física e carnal. Embora a satisfação física e carnal ela não seja problema, como eu já falei. Mas quando o sexo no casamento e o sexo a dois, numa relação de amor, ela se resume, ela se restringe simplesmente a isso, a olhar o outro como coisa, esse sexo é demoníaco e ele é animal. A conexão emocional, ela é a porta para o verdadeiro erotismo. E quando esse sexo ele é simplesmente uma satisfação de como se você tem uma fome e você vai lá e come algo, e não é à toa que muitas vezes se usa esse termo para relação sexual, de comer o outro. Quando você está simplesmente agindo como um animal, satisfazendo algo que é puramente da sua carne, que é puramente de um desejo, de uma necessidade física. Isso isolado se torna demoníaco. E o casamento também é um lugar da gente estar vivendo o sexo simplesmente dessa forma. Eu falo também do sexo tarja preta, que funciona como um remédio para as nossas dores. É o sexo tentando, sabe, simplesmente tapar alguma angústia, alguma depressão. É o sexo usado como um remédio tarja preta. Eu falo também do sexo tapa-buraco. O sexo tapa-buraco é o sexo que está dentro da relação conjugal tentando tapar o sol com a peneira. É o sexo que diz assim, sabe? É uma forma de tentar esquecer os problemas que a gente tem, sabe? Tentar fazer de conta que eles não existem. Então o sexo ele vem como um grande tapa-buraco. Um grande tapa-buraco, um grande fingimento. Uma grande forma de, sabe, disfarçar os nossos verdadeiros problemas e não tratar os verdadeiros problemas. E quando o sexo vai para esse lugar, ele se torna um sexo demoníaco. Tem o sexo também que eu chamo de sexo terapia, que é tentar resolver os problemas no sexo. O tapa-buraco, ele vai para o sexo para tentar não resolver os problemas, tipo, fazer de conta que os problemas não existem. O sexo terapia é o sexo que eu chamo ele de demoníaco porque você está querendo tratar as questões com o sexo e o sexo não vai resolver os problemas. Ele pode ajudar a resolver os problemas, mas ele não irá resolver os problemas. E quando ele está sozinho nesse lugar, ele foge daquilo que é o sexo divino, ele não está celebrando o amor, ele não está fazendo aliança, ele não está virando uma conexão emocional profunda. O outro sexo é o sexo que eu botei entre aspas, é meu. Sexo é meu. É quando o sexo é o único lugar onde você sente que pertence ao outro. Em todos os outros lugares da relação, a sensação é de que o outro está desconectado. E o sexo passa a ser o único lugar onde você se sente conectado. Isso é demoníaco, isso rouba o sexo divino. O sexo ele vai acabar não conseguindo mais dar conta disso, porque ele não é feito para dar conta disso tudo. E a importância de vocês realmente buscarem essa conexão em outro lugar. O sexo consolo é quando ele se torna o único lugar do afeto do casal. O único lugar onde se tem um carinho. O único lugar onde se tem uma carícia. O único lugar onde se tem uma demonstração de amor, de afeto. Não pode ser apenas no sexo. O sexo tem que ser um momento de celebrar tudo isso. Tem um livro que diz que o sexo começa na cozinha, mas ele não começa na cozinha por causa da comida na cozinha, mas ele começa nos lugares mais simples da vida e da vida da dois. Os lugares onde a gente está dando um carinho pro outro, onde a gente está olhando pro outro, onde a gente está fazendo um favor pro outro. Mas cuidado, porque existe um sexo demoníaco que eu chamo de sexo manipulador. É um sexo como moeda de troca. É o sexo como forma de controlar o outro. Se você fizer isso, eu te faço isso. Se você, sabe, e querer, sabe, comprar o sexo com alguma coisa, ou querer conseguir alguma coisa com o sexo. E aí, dentro da relação, quem quer mais sexo pode cair na armadilha de ficar tentando comprar o sexo com alguma coisa. E quem não quer muito o sexo e vê que o outro quer, usar isso para tentar vender esse sexo com alguma coisa. Usar o sexo como moeda. Não usem o sexo como moeda. Se você fizer isso, eu deito com você. Se você deitar comigo, eu te faço isso. Se você deitar comigo, eu te dou alguma coisa. Sabe? Se você fizer esse favor para mim, eu deito depois com você. Não use o sexo como moeda, porque o sexo não é uma moeda. Ele é festa do amor, ele é celebração do amor. Ele vira demoníaco quando ele se transforma em algo que tem a ver com a moeda.
Um outro sexo demoníaco é o sexo egoísta. O sexo egoísta é o sexo que não busca o prazer do outro, mas que busca o seu próprio prazer. Esse sexo é muito demoníaco, porque ele está comprometido com ele mesmo, ele não está comprometido com o outro. Ele está comprometido só com ele. E o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 7 é que o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a mulher, e da mesma forma a mulher para com o marido. E a mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher, de que o corpo de um pertence ao outro. E de que o amor não busca os seus próprios interesses. E quando a relação sexual, nós temos historicamente a história, as mulheres têm obtido direito ao orgasmo de anos para cá. Como nós precisamos abrir os nossos olhos para isso e entender que a relação sexual é um lugar de prazer mútuo. É o princípio do desfrutar gerando desfrute. Eu desfruto gerando desfrute. O sexo egoísta, o sexo que pensa apenas na sua própria necessidade, que não pensa na necessidade do outro, ele é demoníaco. E um último sexo que eu chamo de demoníaco é o sexo zero. A cerveja pode ser zero. A coca pode ser zero. O sexo não pode ser zero. O sexo zero, ele é demoníaco. Paulo chega a dizer que a gente não deve se afastar, o casal não deve se afastar muito tempo um do outro, para que Satanás não tente. Acho que era isso que aquele pastor lá quis trazer como orientação. O problema é que ele foi colocado de uma forma muito distorcida e muito simplesmente para a mulher. Mas o como nós precisamos sim da relação sexual, e a relação sexual ela é algo que precisa ser vivido dentro do casamento, dentro da sua relação, do seu relacionamento conjugal. Karl Barth é um teólogo alemão que ele fala do erotismo iníquo, eu já falei sobre isso, e ele fala sobre a iníqua ausência de erotismo. A iníqua ausência de erotismo. Eu quero ainda falar com vocês sobre os ladrões do sexo. Sei que o vídeo já está um pouco mais longo, mas vamos mais um pouquinho aqui comigo, porque é importante pontuar simplesmente esses ladrões do sexo. Porque se o sexo zero ele é demoníaco, como egoísta, e se eu tivesse que destacar algum, eu destacaria o animal, tá? Ele é muito problemático, o manipulador, o egoísta e o zero. Para mim são as 4 formas de sexo mais diabólicas que tem. É o sexo zero, o sexo egoísta, o sexo manipulador e o sexo animal. Mas vamos para os ladrões do sexo, já que o sexo zero ele é um problema, ele é demoníaco. Quais são os ladrões do sexo? Primeira coisa que eu acho que rouba muito o sexo, muito, é sentir-se feio. E pastor, aí pegou, porque sentir-se feio como assim? O que é que Rob Bell vai falar? Ele vai falar que se ser sensual é sentir-se bem vestindo a sua própria pele. Eu já vi gente muito bonita que se sentia feia ou feio. E como que isso mina a sensualidade? Como isso corroba o sexo? Eu vejo gente muito feia, sério mesmo, assim, na minha opinião, né? Pode ser que outros não achem. Mas já vi gente feia, com a carcaça bem castigada, se sentindo muito bem e muito feliz vestindo sua própria pele. Sabe? Maravilhoso isso. E como que isso é sensual? Então, um dos ladrões do sexo é sentir-se feio. Então, trabalha isso no teu cônjuge. Fortalece a autoestima dele, dela. Sabe? Você cuida do seu próprio bem-estar e da sua própria, sabe, seu próprio corpo, para que você se sinta bem vestindo sua própria pele. Aceite quem você é, aceite sua realidade. Porque sentir-se feio é um grande ladrão do sexo. Um outro ladrão do sexo do casamento muito grande é a pornografia. Pornografia rouba sexo de uma forma, assim, absurda. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Estou falando pornografia, não estou falando masturbação, tá? Mas a pornografia em si. O quanto que ela pode ser um problema muito sério dentro de uma relação de um casal. Porque a pornografia gera um mundo perfeito, um mundo fantástico, gera um sexo, algo que não é vivido na prática, na realidade. Ela deturpa a mente, ela adoece a nossa mente. São muitos problemas que a pornografia traz para a relação sexual. Então, se afaste completamente da pornografia. O cansaço. O cansaço é um tremendo ladrão do sexo. A rotina, sabe? Aquela rotina que vai pegando. E aí vem um outro ladrão do sexo que ajuda, que termina de quebrar com esses outros dois, que é o cansaço e a rotina, é a falta de planejamento. Como é importante planejar, sabe? Conversar sobre isso, agendar esses momentos como casal,
Porque senão o cansaço e a rotina vão roubar o sexo da tua relação. A rotina vai roubar. O cansaço vai roubar. Vocês, casal, conversa sobre isso, planeja, marca o dia, separa o momento para estar junto. Uma outra coisa que é um tremendo ladrão do sexo é o sexo ruim. Porque se o sexo está ruim, a gente vai perder o interesse. Tudo que é ruim, a gente perde o interesse. Então lutem para que a relação sexual de vocês seja boa. Seja boa, porque sexo ruim é um tremendo ladrão do sexo. Uma outra coisa, um outro ponto, eu coloquei aqui mau hálito. E esse mau hálito, na verdade, eu fiquei chocado quando fui ler um livro sobre sexualidade e a autora que trabalha com sexóloga gastou um capítulo inteiro para falar sobre higiene. Eu disse, cara, sério? Sério que está precisando falar sobre higiene com casais? E principalmente, aí eu falo isso com uma certa vergonha, principalmente com os homens. Você precisa falar sobre higiene com homens porque isso está roubando o sexo por falta de higiene. Então, ir para uma relação sexual, eu coloquei mau hálito apenas como uma figura disso, mas é o geral, é o geral. Cuida do teu corpo, se apresenta para o teu cônjuge de uma forma, dá até vergonha de falar nisso, limpa. Limpa, cuida disso, é o básico. Mas isso tem acontecido em muitas relações, sabe? O mau hálito, o mau cheiro, sabe? O não tá limpo. O quanto que isso rouba e bota o sexo para fora. Cuida disso, homem. Cuida disso, mulher. E vamos cuidar disso tudo. E um último ladrão do sexo, eu coloquei aqui como cãibra. E você pode dizer, a cãibra mas é uma ilustração, assim como o mau hálito, para o seu preparo físico. Porque sexo se faz com preparo físico. E um certo preparo físico, ele pode ser básico, mínimo. Mas um mínimo de preparo físico, ele é importante para uma relação sexual boa. Lembra que um dos ladrões do sexo foi o sexo ruim? Como o preparo físico é importante, como ele ajuda você, dentro do seu casamento, a ter uma relação sexual mais saudável. Então fica aí, meu povo, fica essa fala de hoje sobre o sexo demoníaco, essa dificuldade que a gente tem de entender que sexo é divino, como acabamos vivendo essa sexualidade de formas tão pervertidas, tão fora da caixa, daquilo que Deus realmente tinha planejado para nós. Então, cuidado com o sexo demoníaco, principalmente o animal, o manipulador, o egoísta e o zero, e cuidado também com os ladrões do sexo. E que na sua casa, cada vez mais e mais na sua relação, o sexo divino, que é celebração, que é aliança, que é conexão emocional profunda, seja vivido dentro da tua casa, dentro da tua relação. Deus abençoe a tua casa.